Mateus 6:33. Amém? Quem achou diz amém, eu achei. Ai, já me dá um aqui que o Shaw escolhe em boca. Diz assim: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, que o Senhor continue com essa sua presença, Senhor Jesus, neste lugar. Pai, que os nossos olhos, nosso coração, Senhor Jesus, se abra para a tua palavra, Senhor, meu Deus. Pai, que a partir desse momento não seja mais, Senhor Jesus, a minha voz, a minha boca, Senhor Jesus, mas seja a sua. Pai, usa, Senhor Jesus, a minha boca conforme o Senhor colocou no meu coração, Deus querido. Pai, que aquilo que precisamos e não aquilo que queremos ouvir, nós possamos ser alimentados, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Eu procurei hoje uma palavra que falasse sobre a primícia, que é o tema do culto de hoje. E outro que falasse sobre... Só que Deus tinha no meu coração que eu queria falar sobre intimidade. Sobre nós estarmos mais no secreto com o Senhor. Termos mais intimidade com Ele. E como juntar as duas coisas, né? E o Senhor colocou no meu coração que um sem o outro não é possível, né? Que quando nós estamos falando de primícia, quando nós estamos falando de primeiro, nós estamos falando de intimidade. Porque para termos intimidade, nós primeiro precisamos dar a primeira parte. O versículo fala ali, né? Ponham em primeiro lugar na sua vida. Não fala de nós colocarmos primeiro nos nossos celeiros. Não fala em nós colocarmos primeiro lá no nosso trabalho. Fala em colocarmos em primeiro na nossa vida. É num todo, é em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que é importante para Ele, Ele deseja ser o primeiro. Quando falamos de primícia, muitos pensam que nós estamos falando da oferta, daquilo que nós trouxemos hoje aqui, para ir para a casa de alguém. Isso vai alimentar a fome de alguém, a necessidade do celeiro de alguém. Mas o Senhor está falando que para Ele, para Deus, primícia é tudo aquilo que em primeiro lugar. Tudo aquilo em primeiro lugar. Então, antes de nós entregarmos qualquer coisa, nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. O nosso coração, ele precisa ser, o Senhor precisa ser o primeiro dentro do nosso coração. Porque quando nós colocamos qualquer coisa diante dele, antes dele, né? Isso não é primícia. Primícia é quando nós entregamos a primeira parte de um todo. O todo é a nossa vida. Um todo não é só uma parte. Só isso tudo eu entrego para o Senhor, menos isso. Eu deixo Ele mexer em tudo. Eu deixo Ele tocar em tudo. Eu deixo Ele ser o Senhor de todas as áreas da minha vida. Mas disso aqui eu não deixo. Isso aqui eu mesmo cuido. E primícia não é a gente entregar aquilo que vai sobrar. Primícia é aquilo que nós entregamos para Ele. Que pode ser o nosso tempo, pode ser a nossa decisão e pode ser o nosso primeiro amor. O tempo é algo que tem tomado muito do nosso tempo. Nós temos falado muito sobre
o tempo que tem escorrido pelas nossas mãos, um tempo que tem sido tomado pelas lutas diárias, pelo trabalho, pelo celular, o corre-corre do dia. Toda e qualquer situação tem corrido o tempo. E o tempo é onde nós temos, a última coisa que nós vamos fazer é entregar um pedacinho do nosso tempo para o Senhor. Devocional vai ficando para trás, um tempo separado para conversar com Deus, para estar separado com Deus, para ler a palavra. Nós temos escutado muito nesse altar aqui sobre conhecimento. E conhecer do Senhor, ele demanda tempo. Ninguém conhece ninguém da noite para o dia. Tudo vai levando tempo. Faz um tempo. Você conhece fulano? Faz um tempo. Faz tempo? Não, faz pouco tempo. Não, faz tempo? Pode confiar que faz tempo. Então a gente leva tempo. Mas sempre porque a gente dedica tempo para conhecer alguém. E a gente tem ouvido nesse altar como é necessário a gente dedicar tempo para conhecê-lo. E Deus tem trazido palavras e falado de coisas que a gente precisa relembrar agora. Coisas que a gente já devia saber de trás para frente na nossa vida. E a gente continua sendo relembrado. E uma das coisas que Deus nos lembra essa noite é sobre o primeiro, é o tempo. Tempo que a gente deixa aí sempre com outras coisas, qualquer outra coisa. Fazer uma devocional com o celular do lado. Na aula de metanoia eu sempre falo para eles, nunca faça devocional com o celular do lado. Porque se fizer devocional com o celular do lado, a primeira notificação que vier sobre o celular, já era. O tempo já foi, já preciso ver quem que é. Fazer devocional com Bíblia no celular, outra coisa que acaba distraindo a nossa mente e roubando o tempo que seria do Senhor. Então, quando nós colocamos o Senhor na primeira parte do nosso dia, na primeira parte das nossas decisões, e ele se torna realmente o nosso primeiro amor, e não só quando nós aceitamos Jesus, não só quando nós nos batizamos, que nós vivemos aquela loucura do primeiro amor, aquela coisa gostosa que é estar apaixonado por Jesus e querendo falar de Jesus, viver dentro da casa de Deus, fazer tudo, quando a gente dedicar todo o nosso tempo para ele, né? Tem diferença entre ficar de segunda a segunda na igreja e dedicar realmente um tempo com ele. Existe bastante diferença nisso. Quando a gente se apaixona por ele de verdade e está ali de verdade com ele, dedicando tempo para ele, dando a primeira parte do nosso tempo para ele. Aí Deus vai lá, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as nossas escolhas começam a mudar. As nossas escolhas mudam. Aquilo que nós, por nós mesmos, decidimos e acabamos tomando caminhos errados, escolhas erradas, porque normalmente nós vamos fazer escolhas erradas. Quando nós não deixamos que o Senhor venha e escolha junto com a gente, ou que Ele tome em primeiro lugar as decisões. A gente já viu aqui teatros também que falam sobre o banquinho das decisões, onde a gente deixa Jesus, acaba sempre deixando Jesus. A gente fala que vai deixar na mão dele, que ele vai escolher pela gente, que ele vai decidir pela gente, mas a gente acaba deixando de lado. Na primeira, não pode deixar, eu mesmo faço. Eu mesmo escolho. Hoje nós estamos aqui já prestes a entrar no próximo projeto de vida. E nesse próximo projeto de vida, quais escolhas nós vamos fazer colocando Deus em primeiro lugar? Das escolhas que nós fizemos em 2025, qual foi as vezes que nós colocamos Deus em primeiro lugar? Quantas vezes nós não escolhemos primeiro a nossa vida, primeiro o nosso trabalho, primeiro as nossas lutas, primeiro as nossas dores, primeiro as nossas vontades, para depois escolher o Senhor? Quando não tinha mais escolha, aí chegou o momento de escolher e pedir: Senhor, vem e resolve para mim. Agora eu quero a sua vontade. Agora sim eu escolho o Senhor. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar,
as nossas prioridades se alinham. Prioridades essas têm sido, Senhor? Quais têm sido as nossas prioridades na nossa vida? O nosso dia a dia, quais têm sido as prioridades? Na lista de dificuldades, de dias ruins ou de dias bons, qual tem sido? Em que momento a gente tem alinhado a vontade do Senhor? Em que momento Ele tem sido o primeiro na nossa mesa? Ouvimos muito falar sobre mesa posta esse ano, né? Essa coisa, esses nomes chiques que deram para as mesas. E qual tem sido o momento em que o Senhor senta à nossa mesa e Ele realmente é o primeiro? Estamos aqui com alimentos que que são primícias que vão para a casa de alguém. Mas essas primícias, elas são as primeiras? Né? Quando a gente senta na nossa mesa lá, Jesus tem sido a prioridade? A gente lembra de agradecer, a gente lembra de convidar Ele para sentar junto com a gente, de estar junto conosco, aonde nós estivermos. As nossas prioridades têm sido caminhar com a vontade do Senhor. A nossa prioridade tem sido escolher os sonhos de Deus para as nossas vidas. Hoje pela manhã eu contei que quando eu fiz escolhas por mim mesma, eu vivi coisas muito difíceis. Não é segredo para ninguém, né? Vocês ouviam bastante eu falar sobre o meu desejo de casar, o meu desejo de ter a minha casa, de ter a minha família. E por um bom tempo eu consegui seguir certinho o tempo de esperar, de escolher, de orar e aceitar a vontade. Mas Deus, de diversas formas, de diversas vezes, Ele falou para mim que enquanto eu não escolhesse Ele e que Ele não fosse prioridade para mim, Ele não ia me entregar o que Ele tinha. E por certo tempo, por certo momento, eu resolvi tomar isso pela minha mão. Falei, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou escolher, eu mesmo vou buscar. E quando eu fiz isso, eu quase levei uma rasteira muito grande. Muito grande. Onde eu podia ter sido muito pior do que foi. Né? Criou ali uma situação onde eu podia ter ido por um buraco muito fundo. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele ainda me permitiu. Ele me permitiu entender que aquela era a escolha minha. E que quando chegasse a escolha dele, a prioridade dele, para mim, ia ser perfeito. Porque quando a gente alinha, quando Deus escolhe por nós e a gente prioriza a vontade dele para a nossa vida entra em ordem. Tudo que a gente faz está lá, às vezes bagunçado, confuso, não sabe o que acontece. Parece que quanto mais mexe, aquele negócio, quanto mais mexe, parece que mais mexe, mais fede, mais dá problema, mais isso, mais fica confuso, mais gera dúvida. E isso são sinais que o Senhor não está sendo o primeiro. De que Ele não está no centro daquela situação. Em que Ele não está naquela escolha. E que Ele não participou daquela escolha. Então, quando nós estivermos lá, fazendo o nosso projeto de vida, que a gente lembre que Ele precisa ser o primeiro. Que Ele precisa ser a prioridade. Que Ele precisa ser a nossa escolha. Que nós temos que escolher a boa, perfeita e agradável vontade dEle para nós. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Eu quero, por muito tempo eu quis cantar. Esse era um dos meus ministérios que eu quero cantar, eu acho, meu Deus, eu acho tão legal, acho tão bonito. Gente, eu insisti nisso por 2 anos. Até o Senhor falar assim, até quando você vai ficar aí entendendo que não é aí teu lugar? Por muito tempo eu me vi em ministério em lugares, mesmo dentro da igreja, em lugares que eu entendia que eram escolhas minhas, que eu queria fazer. Escolhas que a Cátia estava fazendo. E não escolhas que o Senhor tinha para mim. Porque em tudo, porque aqui a gente leu, na sua vida. Não é só lá no seu celeiro, aqui como nós estamos entregando a premissa.
é num todo. Quando fala na vida, é em tudo. E se é um todo, então em todas as áreas, o Senhor deseja ser o primeiro. Em todas as áreas, Ele quer que nós escolha Ele, opte em ficar com Ele, em decidir, em caminhar com Ele. A gente aqui, cada um se sentar com cada um tem a sua história. Cada um tem o seu momento que priorizou o Senhor. Cada um tem o seu momento em que escolheu Ele. Você escolheu hoje estar aqui. Mas em quantas vezes e quantos momentos a gente entrou aqui dentro, escolheu estar aqui, mas escolheu manter fisicamente, mas a cabeça lá fora. Escolheu estar aqui, mas com os desejos lá de fora. Escolheu estar aqui, escolheu o Senhor, colocou Ele, disse da boca para fora. Que escolheu Ele, quando na verdade nós temos que escolher Ele primeiro aqui dentro, para depois ir para fora. Escolher Ele, sentar aí no banco, pôr uma roupa bonita, sentar aí e dizer, seja o primeiro, é lindo. Mas isso tem que vir daqui para fora. Ele tem que vir, as escolhas têm que se alinhar aqui dentro. Lembra que o Senhor conhece, Ele olha o nosso coração, aquilo que o homem não pode ver, aquilo que a pessoa que mais te conhecer pode olhar lá na bulica dos teus olhos e dizer assim, eu sei que você está mentindo. Mesmo assim, Ele não pode ver o que vai dentro do teu coração, do nosso coração. Mas o Senhor pode. E Ele sabe quando Ele é prioridade e quando Ele não é prioridade. E a intimidade, ela vem antes da provisão. Então, o que colocar o Senhor em primeiro vai trazer? Vai trazer essa intimidade. A intimidade, ela vai trazer a provisão para a nossa vida. A provisão das nossas escolhas, das nossas decisões, de tudo que nós fizermos, Ele vai vir e vai entrar com a provisão. A intimidade, olha essa frase, a intimidade ela vai preceder o milagre. A gente muitas vezes espera grandes coisas da nossa vida acontecer. Doença, morte, perca, qualquer coisa. As lutas virem, dificuldades realmente vir para daí nós entrarmos. Mas aqui o versículo está falando aqui, ó. Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E daí logo depois vai falar assim, portanto não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Ele vem depois. Ele está pedindo, primeiro me busque. Esse ano nós viemos do ano do reino, de buscar o reino de Deus. Mas para buscar o reino de Deus, para nós estarmos no reino de Deus, nós primeiro precisamos priorizá-lo aqui. Ele precisa ser prioridade aqui. Ele precisa ser importante aqui. Nós precisamos decidir da primeira parte da nossa vida. Repito, num todo. Para depois nós participarmos do reino, para nós estarmos no reino. Né? E ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, na segunda-feira, com o problema que ficou no trabalho, com o boleto que precisa pagar, com, sei lá, com a ceia de Natal que já está chegando. Eu não sei. Pensar na preocupação de amanhã não vai mudar. O que vai mudar é colocar o Senhor em primeiro. É priorizar Ele. Porque quando a gente prioriza Ele, quando a gente coloca Ele em primeiro na nossa vida, há descanso no nosso coração, há paz no nosso coração. Não, o sinal que a gente tem, que a gente colocou Ele como prioridade, vai trazer paz ao nosso coração, não vai gerar dúvida ao nosso coração. As nossas decisões, as nossas escolhas não trarão dúvidas, não trarão desespero. Temos exemplos disso na Bíblia. Vimos lá a mulher com a filha morta, ela indo na rua e dizendo, está tudo bem. E você que é mãe, sabe como isso é difícil. Será que a gente conseguiria? Vimos Jó perder tudo.
E mesmo assim priorizar o Senhor e dizer, tá tudo bem. O Senhor continua sendo o meu Senhor. Prioridade. Abraão com o filho amado. Jesus manda lá, vai lá e eu quero para mim. E Abraão vai lá, obedece. Na sua obediência, coloca Jesus em primeiro. E obedece e vai. Então a gente tem aqui na Bíblia muitos exemplos de obediência. Porque a obediência de colocar o Senhor em primeiro vai precisar que às vezes a gente faça alguns sacrifícios, entre em alguma disciplina. Não é da noite para o dia que a gente vai ter 2 horas de devocional. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer uma devocional sem estar lá olhando, dando uma olhadinha no celular. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir tomar e deixar que Deus resolva e a gente não tome pelas mãos. Que a gente deixe a nossa ansiedade, que a gente deixe as nossas preocupações de lado e coloque o Senhor em primeiro. E para isso nós precisamos conhecê-lo. E para conhecer a gente precisa entrar na intimidade. Porque é da intimidade que vai vir a provisão. A intimidade, a provisão, ela não deve ser vinda só e entrarmos na intimidade apenas quando nós estivermos com problemas. A gente tem que entrar lá, porque joelhos dobrados não é só quando nós temos dificuldades. É justamente para blindar quando nós estamos num momento bom. A gente tem um péssimo hábito de, nossa, mas está tudo bem, será que eu tô em pecado? Eu não estou passando por luta nenhuma. Glória a Deus por isso. Isso é sinal que você está no centro da vontade do Senhor. Então é aí que a gente vai entrar ainda mais em intimidade. Aí que a gente vai se aproximar ainda mais dele. Para que a gente se mantenha. Deus não quer apenas ser procurado quando nós precisamos. Nós somos uma comunidade, como é que fala? Um povo muito egoísta. Nós priorizamos muito o nosso eu. A gente ajuda se a gente for ganhar alguma coisa. A gente faz alguma coisa se a gente sempre em algum ponto, se a gente for ganhar alguma coisa. Se a gente for elogiado. Ninguém quer ajudar sendo escondido. Ninguém quer fazer. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa sempre pensando, mesmo que inconscientemente, no que vamos ganhar. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Ai, mas eu tô aqui agora no meu sofá, tô aqui, isso. Sabe o que eu vou ganhar em sair daqui agora e ajudar? Em fazer, em obedecer. Então, sempre que nós priorizamos, sempre que Deus é procurado apenas quando nós precisamos, a gente está priorizando a gente. Mas Deus quer ser desejado diariamente. Todos os dias Ele deseja ser priorizado. Todos os dias Ele deseja que você vá até Ele, não apenas para pedir, apenas para agradecer. Será que a gente, eu já falei assim, será que a gente já fez um jejum? Eu vou fazer um jejum só para agradecer. Não tenho nada para pedir. É claro que a gente sempre vai ter alguma coisa para pedir. Mas será que a gente faz um jejum? Eu vou fazer só para mim aqui continuar na comunhão com Jesus. E a gente costuma, se alguém falar isso pra gente, a gente costuma entrar. Capaz mesmo que não está pedindo nada. Né? A gente costuma colocar sempre as nossas vontades em primeiro. Sempre o que é confortável para mim. O que é bom para mim, e daí para mim, e daí para mim. E daí eu vou fazer algo para o outro, mas se eu me beneficiar naquilo lá. E
toma para nós as nossas decisões, toma para nós as nossas escolhas, fazemos da nossa vontade, dá errado e culpamos a Deus. Primícia do tempo, ele gera a intimidade. Então, quando a gente dá esse tempo para ele, quando a gente entra lá e entrega o nosso tempo, ele vai gerar intimidade. Porque sempre que nós dedicarmos tempo para ele, ele vai dedicar tempo para nós. Sempre. Sempre. Ele deseja isso. A Bíblia fala: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então é impossível você chegar lá, chegar diante dele, se ajoelhar diante dele, estar lá sentadinho, dedicando o teu tempo, conhecendo ele, e ele não vá dedicar um tempo para conhecer você. Para entregar para você aquilo, os direcionamentos que ele precisa. Porque quando nós damos o primeiro momento do nosso dia, uma palavra de oração, ele dá atenção à nossa alma. E ele responde com direção. Ele responde com paz. Ele responde com sensibilidade espiritual. Sabe quando você sabe algo, né? Ele dá aquele direcionamento justamente quando está tudo bem. E você está na intimidade, você está no direcionamento, você está dando a primeira parte do seu tempo para ele. Você está dando a primeira parte do seu coração. Você está dando a primeira parte das suas decisões. Dando a primeira parte do seu coração para ele. Ele vai vir com esses direcionamentos. Ele vai falar para você, vai mostrar para nós aquilo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. A paz vai vir dentro do nosso coração. Aquilo onde está no meio de um monte de problema, onde causa tipo, nossa, se eu estivesse passando nessa situação, eu estava enlouquecendo. E você está lá pleno. Porque a intimidade gerou, a primeira parte do seu tempo gerou a intimidade e que gerou essa paz. E que gerou essa sensibilidade espiritual, onde nós entendemos. E o Senhor nos alerta. Há uma necessidade muito grande de nós estarmos com o nosso espiritual em alerta, em aberto. Nós estamos num mundo muito difícil, vivendo dias muito difíceis, estranhos. Dias estranhos. Com chuvas, com tempestades, com coisas que nós nunca vimos no Brasil. E olha como nós somos abençoados. Cidades inundadas, coisas acontecendo. E nós abençoadíssimos com as nossas casas, com as nossas famílias. Isso é resposta de intimidade. Isso só por isso nós já podemos chegar na intimidade com o Senhor e agradecer a proteção e o cuidado. Temos tudo o que queremos? Não temos. Esse ano foi acho que o ano que Deus mais me abençoou na minha vida. Acho que desde que... Não foi não, porque foi o ano que eu fui curada de câncer, com certeza. Esse foi o segundo ano que Deus mais me abençoou na minha vida. Tudo que eu pedi para Ele, eu recebi. Então, hoje eu não chego na intimidade, eu falo, eu não sei nem o que eu pedi para Ele. Vou pedir o que agora? Eu só peço que Ele continue cuidando. Eu só peço que Ele continue sendo a prioridade. Eu só peço que Ele continue sendo o primeiro. Eu só peço que Ele continue sendo o primeiro na minha casa. Que Ele continue sendo o primeiro nas minhas decisões. Que Ele continue sendo o primeiro no meu ministério. Que Ele continue sendo o primeiro em tudo na minha vida. E Deus honra quem honra. A honra do Senhor com os seus bens e com as suas primícias. Então, quando a gente honra o Senhor com tudo que nós temos, né, falando de dar honra também com as nossas finanças, com a nossa casa, né, com a nossa mesa, com esse momento, isso que nós fazemos aqui todo o segundo domingo, de dividir e compartilhar
aquilo que está na nossa casa, na nossa mesa, dividir com quem ainda precisa, né? Isso é honrar o Senhor. Isso é mostrar para Ele. Isso é mostrar para Ele que Ele é o primeiro no nosso lar também. É mostrar que a partir do momento que você vem aqui e entrega o seu dízimo, a partir do momento que você vem aqui e oferta na casa de Deus, você está honrando Ele com as suas primícias. Você está honrando Ele, mostrando a Ele que Ele merece a honra na sua casa. Mas nós precisamos fazer isso sempre. Nós precisamos lembrar disso sempre, não só em um tempo, não só por um momento, não só por um momento, só de vez em quando. O Senhor tem lembrado de coisas aqui para nós que a gente já deveria saber. A gente já devia executar normalmente, devia ser normal para nós. Nós precisamos estar aqui sentados hoje, nesse momento, nessa noite, e sermos lembrados. Olha, eu preciso ser o primeiro na sua vida. Olha, eu não estou sendo o primeiro. Porque se ele não está sendo o primeiro, ele não está sendo honrado, outra coisa está sendo. Outra pessoa está decidindo. E se não é você, se não é ele, quem está sendo? A honra, ela começa no secreto e se manifesta no visível. Quem honra a Deus na intimidade, experimenta a sua fidelidade em público. Eu achei isso, né, que Deus colocou no meu coração. Quem honra a Deus na intimidade, experimenta a sua fidelidade em público. Porque não é a gente mostrar a nossa honra e a nossa intimidade com Deus para todo mundo. É o que acontece lá, só você e Ele. É o que você conversa, só você e Ele. É aquilo que você faz e Deus acaba te levando a lugares, experimentar coisas que para os olhos humanos era impossível. Sabe esses milagres que a gente vê na televisão, na internet, nos livros, que a gente fala, nossa, mas ninguém sabe o preço que a pessoa pagou em intimidade, o preço que a pessoa pagou em dar a primeira parte ao Senhor. Nós temos aqui pessoas, não vou citar nomes, a gente tem pregadores aqui que a gente fala, nossa, mas é fulano, olha, mas é fulano, olha, eu queria ter a unção de fulano. Mas e o preço? E a intimidade gerada? E a primeira parte que é entregue? Fazemos a mesma entrega? Eu queria ser líder igual fulano. Eu queria fazer igual fulano. Eu queria cantar igual ciclano. Eu queria dançar igual Bertano. Eu queria interpretar igual fulano. Mas e a primeira parte? E a primeira parte? Eu quero fazer isso para benefício meu ou quero fazer isso para Jesus brilhar? A primeira parte, onde eu estou, lá no meu trabalho, Jesus é a primeira parte ou é a segunda parte? Eu estou lá só para ganhar meu dinheiro ou eu estou lá para Jesus ser o primeiro e ser revelado às pessoas que eu que estão ao meu lado? Eu estou lá no meu convívio lá com os meus vizinhos, com os meus amigos, com a minha família. O Senhor é o primeiro ou o Senhor é o segundo? Ele fica de lado. Eu lembro do Senhor só no domingo à noite. Eu lembro do Senhor só na quinta de noite. Eu lembro do Senhor na terça noite. É muito bom, já é muita coisa. Mas o Senhor quer o seu primeiro. Volto a dizer lá. Olha o que o versículo está falando para nós. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. O reino de Deus não é esse reino aqui. Não é isso aqui que nós vivemos. Não tem nada a ver com isso aqui. E aquilo que Deus quer, não é o que eu quero, não é o que a Cátia quer.
É o que Ele quer. Lhes dará todas, todas, não é uma coisa. Todas essas coisas. Então, ficar preocupado, e eu falo isso para mim, parece clichê de pregador, mas não é. A palavra, ela sempre vai falar conosco primeiro. Gente, colocar as preocupações em primeiro lugar é tão fácil. É tão fácil colocar as preocupações em primeiro lugar. As aflições do dia de amanhã, o boleto do dia de amanhã, o que vai acontecer depois. É tão fácil. O inimigo precisa colocar só um probleminha ali. E ele já desestabiliza todo o reino. Ele já desestabiliza todo o processo de colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Você tem feito isso? Nós temos feito isso. Desde olhar o nosso processo de quando nós aceitamos Jesus, de quando nós nos batizamos, de como nós começamos a estar inseridos no meio. Será que nós temos priorizado Ele ou tudo tem ficado meio automático? E a gente tem colocado outras coisas à frente dele. O Senhor nos chama essa noite para falar sobre isso. Sobre aquele que deseja muito que a gente coloque Ele em primeiro lugar. Os nossos desejos têm que ficar para trás. As nossas vontades têm que ficar para trás. Agora, quando você for pensar no seu próximo ano, no nosso próximo ano, que a gente priorize a vontade do Senhor. Teve um ano, eu coloquei no meu projeto de vida, eu não escrevi absolutamente nada. Eu só coloquei assim, Deus, essa página vai em branco para que o Senhor escreva. E é sobre isso, é sobre colocarmos dessa forma. Não que você tenha que fazer isso, mas é sobre a dependência. Porque colocar Jesus em primeiro vai ter que gerar dependência da nossa parte. A gente coloca a dependência totalmente nele. A gente tem que se render a ele. Nós cantamos, teve um louvor que nós cantamos aqui essa noite, que fala sobre isso, sobre se render. E para se render, a gente só se rende àquilo que nós conhecemos, aquilo que confiamos. E só vamos confiar se nós tivermos intimidade. E para ter intimidade, nós temos que colocar Jesus em primeiro. Eu não posso colocar a minha vida em risco com uma pessoa que eu não conheço. Colocar as minhas escolhas na mão de alguém que eu não conheço. Eu não posso fazer isso. Eu jamais faria isso. Ou alguém aqui faria. Eu não faria. Conheci uma pessoa ali na rua. Oi, tudo bem? Escolhe para mim aqui. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida grande e eu preciso que você escolha para mim. Ninguém faz isso. Jamais faríamos. Por isso que a intimidade demanda a primícia gera a intimidade. E vai gerar intimidade que vão priorizar as nossas escolhas, nossas prioridades e a nossa vida vai se alinhar. Amém? A palavra de hoje é curta, direta e reta. Prioridades. Qual tem sido? O tema é primícia com intimidade com Deus. Então, que a partir de amanhã, adoramos prometer as coisas para segunda-feira. Então, que a partir de amanhã, a tua prioridade, a nossa prioridade, seja buscá-lo. Que a nossa prioridade seja escolher com Ele, na companhia dEle. Que seja gerar intimidade para que as nossas escolhas se alinhem com as dEle. Que as nossas vontades se alinhem com a dEle. Porque nós nunca vamos cansar Ele em escolher melhor do que nós. Amém?